A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 215 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade no estudo do livro do profeta Isaías e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 48 até o capítulo 51, amém? Separe um tempo no seu dia, né? Alguns conseguem ler toda a porção de manhã, outros por causa da rotina não conseguem, não tem problema. O importante é você meditar na palavra de Deus todos os dias, amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 49 de Isaías, dos versos 14 ao 16, que diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eis que gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Amém? Bom, amados, nós temos visto, como o Senhor duramente, de uma forma muito severa, trabalhou aí para mostrar para Israel o ódio, o ressentimento que Deus tem contra a idolatria, nós vimos também que o nosso Deus, além de combater a idolatria, ele se apresentou para Isaías e para o povo de Israel como o único Deus verdadeiro, dizendo que outro Deus não existia naquele tempo, não existiu no passado e que outro Deus não existiu no futuro, certo? Não existirá no futuro, perdão, Então o nosso Deus, ele é o único Deus, e além de ser o único Deus, nós vimos que ele é o único Salvador. E além dele, não há outro Redentor. Amém? Então todos aqueles que querem a salvação precisam confiar plenamente no Senhor. Nós vimos também que os homens, por mais que se esforcem, os resultados das suas obras são pecado e injustiça. Então qualquer ser humano, para praticar boas obras, ele precisa e carece da ajuda de Deus e do Senhor Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos ver, no capítulo 48, como Deus começa novamente a repreender aí a infidelidade de Israel. Nós temos visto no decorrer da história da Bíblia Sagrada como Israel teve dificuldades de se manter fiel. E Israel vai representar aí o povo que futuramente iria crer no Senhor. E hoje os homens têm dificuldade de se manterem fiéis a Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz, ainda que sejamos infiel, ele todavia permanece fiel. A fidelidade faz parte do caráter de Deus, Então Deus não se apresenta infiel. Mas o homem, por sua vez, o homem ele é falho, ele é pecador, Então ele tem dificuldades de se manter fiel ao nosso Deus. Então nós vamos ver que em resposta à infidelidade de Israel, Deus ainda se mantém misericordioso. Porém, como nós já vimos no estudo do profeta Isaías, nem tudo que Deus faz é por amor ao homem, como nós temos visto aí nas pregações modernas, como que se o homem fosse o centro do coração de Deus. Porque olha o que diz o capítulo 48 e o verso de número 11. Ele diz assim, por amor de mim é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Então Deus iria restaurar Israel. Deus iria restaurar Judá. E não por amor deles, mas por amor do seu próprio nome. Então quando Deus está fazendo algo em nossa vida, na maioria das vezes, Deus está preocupado com a sua própria imagem, com o seu próprio nome, com o que as pessoas vão dizer a respeito do nome santo de Deus, por causa de nós. Nós temos que lembrar que nós levamos o nome de Deus sobre nós, quando nós dizemos que somos povo de Deus,
servos de Deus, quando dizemos que somos cristãos, é a glória e a honra do nome de Deus que nós estamos levando. Então, quando nós pecamos, erramos, quando nós caímos, é o nome de Deus que nós estamos envergonhando, né? Então Deus fala, por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome, né? Então Deus não aceita que o nome dele seja profanado. Nós vamos ver então no capítulo 49 uma nova promessa da vinda de um Salvador, né? Um servo do Senhor, né? É assim que Isaías chama muito a pessoa do Messias, o servo do Senhor. Observa que coisa interessante, que Isaías, além de ele apresentar muito um servo do Senhor que viria salvar o seu povo, esse servo, além de salvar o povo de Israel dos seus pecados, esse servo também salva os gentios. Ele é luz para os gentios, constantemente apresentado no profeta Isaías. E quem são os gentios? Somos nós, né? Então Isaías já via que Jesus, além de salvar o seu próprio povo de seus pecados, Jesus iria nos alcançar com a sua graça. Glórias a Deus por isso, né, amados? Então, nós vemos lá no capítulo 49, verso 8, o profeta profetizando isso. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri, e eu o guardarei, e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Então isso era o cargo, o ministério que Deus havia colocado sobre Jesus. Então Isaías está vendo que quando Jesus viesse, Jesus ele iria nos ouvir num tempo aceitável, que é o tempo da graça, né? E mais do que isso, ele iria nos socorrer. E muito mais que isso, novamente Isaías apresenta Jesus como mediador de uma aliança, certo? Então Jesus, mais uma vez, é aquele que intervém entre o problema que o homem tem com Deus, que é o seu pecado. Então Jesus negocia o seu sangue para poder nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados, e assim nós temos paz com Deus por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus, né? Bom, o nosso texto devocional, que é o capítulo 49, dos versos 14 ao 16, nós vamos ver que, além de Jesus vir nos salvar, nós vamos ver que Deus, ele nunca abandona o seu povo, mesmo quando o seu povo está debaixo de falhas e erros. Porque olha que lindo, né? Um dos textos talvez mais lindos da Bíblia Sagrada. O Senhor estava ouvindo o povo de Israel dizer, né, o povo de Sião, o Senhor me abandonou. E isso é muito comum sair da boca das pessoas quando elas erram, quando elas falham e começam a pagar a consequência do seu erro. Então elas dizem, o Senhor não se lembra mais de mim. O Senhor se esqueceu da minha vida. Olha, o Senhor não vê o meu sofrimento. Olha a resposta de Deus para quando você pensar assim. Olha a resposta de Deus para quando eu pensar assim. Quando eu achar que estou sozinho, que Deus não me vê, que Deus não está ao meu lado. Olha o que ele diz. E o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Amados, eu tenho 3 filhos. A minha esposa tem o dobro de preocupação com os meus filhos que eu tenho. É um amor de mãe, é um amor materno, né? Então uma mãe em sã consciência, não vai rejeitar o seu filho. Ela não vai desprezar o seu filho. Pode acontecer? Pode acontecer, diz o Senhor. A mãe se esquece do filho, mas o Senhor não se esquece de nenhum daqueles que ele chamou para a salvação. Porque olha o que ele continua dizendo, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus não se esquece de nós. Irmãos, isso é lindo, porque muitas das vezes nós, com a nossa correria diária, com os nossos afazeres domésticos, ou com a preocupação do emprego, das contas, das dívidas, nós nos esquecemos de Deus constantemente. Às vezes nós nos esquecemos de orar, de meditar na palavra de Deus. Às vezes nós nos esquecemos de ajudar alguém que está precisando, né? Ou seja, nós sempre nos esquecemos
de pontos espirituais da nossa vida em que nós deveríamos nos dedicar mais, né? Nós somos assim. Agora, olha que coisa linda, o Senhor não se esquece de nós. Deus está falando para nós que Ele tem um amor, um cuidado com o seu povo maior do que o amor e o cuidado que uma mãe tem pelo próprio filho. Meu Deus, que amor maravilhoso é o amor do nosso Deus por nós, né, amados? Agora, olha que coisa interessante. Eu sou uma pessoa muito esquecida, então a minha Bíblia é muito marcada, tem muita caneta marca-texto, tem anotações escritas, né? Porque eu gosto de anotar as coisas que eu vejo revelada na palavra de Deus, porque eu esqueço, então eu anoto. Às vezes eu anoto na palma da mão, hoje a gente tem aqueles bloquinhos de nota, tudo para a gente se lembrar, certo? Agora olha que coisa interessante, olha o porquê Deus não se esquece de nós. Olha, eis que gravei você nas palmas das minhas mãos. Meu Deus, olha que coisa interessante. Quando você marca alguma coisa na tua mão para não esquecer, e às vezes você vai levar a mão no rosto, né? Você vai coçar o cabelo e você olha na palma da sua mão, você lembra da anotação que você fez e você se lembra dos seus afazeres, certo? Deus está dizendo para nós que Ele não se esquece de nós, porque o nosso nome, a nossa vida está gravada na palma da mão de Deus. Então sempre que Deus olha para a sua mão, Ele se lembra de mim, Ele se lembra de você, porque o nosso nome está escrito lá, né? Como o Senhor nos esqueceria? Jamais. Então, quando você estiver passando por provas, por dificuldades e por aflições, não pense que você está sozinho. Não pense que o Senhor não se lembra ou não se preocupa de você, com você, porque o seu nome está gravado na palma da sua mão. Amém? Então Israel agora é relembrado de que Deus sempre esteve com ele. Deus sempre se lembrou de Israel, né? Então nós vamos ver ali, no capítulo 50, mais uma vez o Senhor apresentando Jesus para Isaías. Porque olha o que ele diz no capítulo 50, no verso 4. O Senhor, Deus, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde e nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me espancavam, os que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Olha como fica muito claro que Deus aqui está falando para Isaías sobre Jesus, né? Primeiro, Jesus nunca tinha uma palavra amarga, uma palavra dolorosa para aqueles que estavam cansados. Muitas das vezes nós que pregamos a palavra, que ministramos, precisamos ter essa sensibilidade. Nem sempre nós temos que chegar na igreja e castigar a igreja com palavras duras e severas. Às vezes a igreja está cansada. Às vezes o seu ouvinte que você evangeliza no trabalho ou na rua da sua casa, ele está cansado. E o cansado, o aflito, o oprimido, você tem que consolar ele, né? Foi o que Jesus fez, né, com aquela mulher do fluxo de sangue, com a filha de Jairo. Foi assim que Jesus fez com Lázaro e muitos outros que estavam abatidos. Então, abatido, você consola, né? Você conforta ele. Você que prega, eu que prego, nós que pregamos a palavra, temos que ter esse olhar de Cristo, esse olhar sensível, de ver as condições em que a pessoa para quem você está pregando se encontra, né? Outra coisa interessante, ele vai dizer que ele ofereceu as costas para aqueles que o batiam. Está se referindo aos açoites que Jesus levou, né? Mais do que isso, né? Jesus está falando que ele foi humilhado, porque ele também ofereceu o rosto para que as pessoas o ofendessem. E olha que coisa interessante, até o cuspe em que Jesus levou no rosto das multidões, Isaías viu e relatou aqui no seu livro, né? Então, claramente, Isaías está vendo o nosso Senhor e Salvador, que viria para nos salvar dos nossos pecados, né? Então, no capítulo 51, nós vamos ver o Senhor, né, trazendo novamente uma palavra de conforto. Se você reparar, existe uma organização espiritual quanto às profecias, porque Deus repreende, ensina, revela algo a respeito da salvação e depois ele consola,
né? Então nós que ministramos, nós que profetizamos, aquele que lança uma palavra, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que aperfeiçoar o seu ministério, né? Não é todas as palavras que você pode dizer para todas as pessoas a hora que Deus te revela. Não é em todo lugar que você pode falar o que você quer ou o que você sente. Às vezes é necessário chamar uma pessoa de canto, passar para ela em particular aquilo que Deus tem passado para mim e para você. Amém? Que Deus possa nos aperfeiçoar, né, a cada dia mais e mais, com o estudo da sua palavra. O estudo da palavra é para isso, amados, para que nós possamos ser abençoados, mas também servir ao Senhor no seu reino com mais excelência e com mais qualidade. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã, né? Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Senhor, perdoa o nosso pecado e a nossa falha. É muito bom, Senhor, estar na sua presença todos os dias, podendo meditar na sua santa e preciosa palavra. Senhor, quantas palavras o Senhor já não lançou sobre os nossos corações, palavras de correção, de exortação, de ensino, mas palavras de consolo também, como essa de hoje, palavras de cura, palavras de salvação. Que o Senhor nessa manhã possa nos alcançar com poder e com graça, que o Senhor possa nos consolar das nossas aflições, que o Senhor possa nos fortalecer dos nossos cansaços e que o Senhor possa nos tocar com a sua poderosa mão. Senhor, ó Pai, quem sabe existem pessoas agora pensando que estão sozinhas, que estão abandonadas, que estão desamparadas e elas talvez não saibam que o Senhor sempre esteve aí do seu lado, que o nome dela está escrito na palma da sua mão e que o Senhor não se esquece de nenhum dos teus filhos. Então nos abençoa, Senhor, e seja nessa manhã o nosso porto seguro. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, é humilde, é simples, mas é feito com o coração. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de ouvir uma palavra de consolo, né? E se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar todos os dias, se inscreva e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs você será notificado quando nós postarmos o devocional. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado em nome de Jesus.